Deus abençoe. Deus abençoe a todos que nos assistem. Deus abençoe a todos que nos acompanham na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha tocar no seu coração nessa noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada, nesse dia. Eu não sei que horas você está nos assistindo. Amém? Que Deus abençoe o seu coração. Eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua residência, você que nos assiste através desse culto no seu lar. Vai ser uma mensagem rápida e muito objetiva, porque o nosso propósito é de abençoar a sua vida. Amém? O nosso propósito vai ser de levar com que você tenha um conhecimento a palavra de Deus. E eu quero ir diretamente ao seu encontro. De repente você tem sido uma pessoa que sempre diz assim: olha, a minha vida já não tem mais sentido. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu não bebo, eu não me embriago, eu não fumo, eu não uso droga, eu sou uma pessoa que não vou em festa, não faço nada errado. E porque a minha vida, ela não vai, né? De repente, essa é uma pergunta que você me faz agora. De repente, você faz essa pergunta, né, para mim, mesmo sem eu estar te ouvindo. Ou você faz essa pergunta todos os dias, você sempre pergunta: por que a minha vida não vai? Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. O segredo não é apenas eu não fazer o mal, né? Amém? Quem não faz o mal, com certeza, Deus sempre está protegendo as pessoas que não fazem o mal. Essa é a verdade. As pessoas que não fazem o mal, elas têm um privilégio com Deus. Só que muitas das vezes você é uma pessoa que batalha financeiramente, você batalha familiarmente, você batalha em todos os sentidos de sua vida, e você diz assim: meu Deus, a minha vida não vai, a minha vida não anda. Mas, gente, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro 2 Crônica, capítulo 9, versículo 10. 2 Crônica, capítulo 9, versículo 10. Repito, 2 Crônica, capítulo 9, capítulo 9 de 2 Crônica, versículo 10. Porque eu luto de um lado do outro e não consigo alcançar os meus objetivos. Gente, irmãos, a semente. O que é semente? Semente pode ser uma semente, pode ser um grão, um caroço, um grão de feijão, um grão de arroz, um grão de milho, um grão de trigo, né? Ou pode ser uma semente de abóbora, de uma melancia, semente de um maracujá, uma semente de tomate. Então preste atenção. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês o seguinte: a pergunta é: o que você tem plantado no decorrer de sua vida? O que você tem semeado no decorrer de sua vida? Por exemplo, humanamente falando, o lavrador, o semeador, o agricultor. O agricultor, ele vive de semeadura, de plantar e de colher.
No ano, ou na época que o semeador, o labrador, o agricultor não planta, ele não colhe. O labrador, o plantador, o semeador, o agricultor, no ano que ele planta, ele colhe. Só que na colheita, ele separa suas sementes, seus caroços de algum cereal ou os grãos, para semear no outro ano. É ou não é? Por exemplo, ele planta uma safra de feijão. Ele vai colher. Ninguém nunca colhe uma semente em uma semente que plantou. Não, se fosse assim, ninguém plantaria. É ou não é? Se fosse assim, ninguém plantava. O semeador, ele nunca vai semear uma semente e colher uma semente da semente que ele planta. Ele vai semear uma semente e, naturalmente, ele vai colher várias sementes, vários grãos, vários caroços, ou de milho, ou de feijão, ou de arroz. É ou não é? Então, deixa eu dizer para você, no ano que o semeador, o agricultor, principalmente os plantadores de sojas, milho, feijão, né? Ele planta e colhe, vamos supor, ele colhe 200 sacos de feijão, ou 200 de milho, ou 200 de soja, de arroz. Ele vai comer tudo aquilo, vai vender tudo? Não. Ele vai separar a semente para plantar no próximo ano. Essa é a verdade. Nenhum agricultor, nenhum semeador ou alguém que vive de safra, de plantio, ele vai colher uma safra, uma colheita, e vender tudo, ou transportar tudo, ou exportar tudo. Não. Pelo menos 5 ou 10%, ou 15%, eu acho que não vai 15%, da safra que ele colhe, ele separa. Ele separa para colher, para plantar no próximo ano. É ou não é? Ele colheu 200 sacas de milho ou de feijão. Pelo menos 2 sacos, ou 3 sacos, ou 10 sacos, ou 20, não sei. Ele vai separar para plantar na próxima safra, ou na próxima semeadura. Ele vai separar, ele não vai vender tudo, porque se ele vender tudo, ou comer tudo aquilo, aquela colheita, ele vai ficar sem a semente para plantar no próximo ano. Vamos supor, você que é um pequeno agricultor, você colheu 20 sacos, ou 20 sacas de feijão. 20. Você vai vender todos aqueles 20 ou aquelas 20 sacas de feijão? Não. Porque se você vender tudo ou comer tudo, você não vai ter no próximo ano o que plantar. O que plantar? Nunca se come toda a colheita de uma safra. Nunca se come ou nunca se vende, nunca passa toda a colheita de uma safra. Você tem que separar algumas porcentagens, algumas sacas para a próxima remessa de plantio. Se você vender toda a sua safra, ou todo o seu plantio, ou comer tudo,
no ano seguinte, você não tem o que plantar. E você não tendo o que plantar, você não vai ter no próximo ano o que colher. Essa é a verdade. Você pega 5 quilos de feijão para plantar. Você, e cada um caroço de feijão, você vai colher dezenas, centenas ou milhares de feijão em um caroço. Olha o segredo da semeadura, irmão. Olha o segredo de plantar, de semear. Você planta 5 quilos de feijão, você vai colher, no mínimo. Eu não entendo muito sobre isso, apesar do meu pai ter plantado muito, mas eu era muito pequeno. Mas você vai colher menos de 20 sacos de feijão, eu não acredito que você colhe. De 5 quilos. Eu não acredito. Eu não acredito. Porque um caroço de feijão, quantos caroços de feijão não tem em 5 quilos? Milhares. É ou não é? Milhares. Então, em 5 quilos você vai colher milhares de feijão. Acredito que uma grande safra de feijão em 5 quilos. Imagina você pegando de 200 sacas de feijão, ou de milho, ou de arroz, ou de algodão, ou de alguma coisa que você planta. Né? Você colhendo naquele ano 200 sacas de feijão, ou de arroz, ou de feijão, ou de milho, de alguma coisa. E separa 20 sacos para plantar. Irmão, vai dar feijão que não acaba mais. Vai dar milho que não acaba mais. Vai dar arroz que não acaba mais. Vai dar algodão que não acaba mais. Vai dar soja que não acaba mais. É muita coisa. Assim, eu estou falando dos cereais, né? Quando você planta abacate, vamos supor, limão, laranja, vai colher uma grande colheita. Eu estou respondendo porque às vezes você não consegue alcançar os seus objetivos. O problema seu e meu e nosso é que nós aprendemos apenas pedir para colher, mas não tem colheita sem semeadura. Não tem colheita sem semeadura, irmão. Não tem como eu colher no ano que eu não semeei. Olha o que a Bíblia diz em 2 Crônica, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, ou há de suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, imagina você pegando 1 quilo de feijão, de arroz, de milho, porque o arroz não se planta o arroz, né? Se planta ele ainda na casca, né? Isso é verdade. Imagina você pegando 1 quilo de algum cereal, de alguma semente, girassol, alguma coisa, 1 quilo. 1 quilo. E semeia numa boa terra. Quantos quilos você não vai colher no ano seguinte daquela semente que você plantou? Você sabia que no reino de Deus também é assim? Você sabia que no reino de Deus também é assim? Você pega 1 quilo de soja, 1 quilo de girassol, 1 quilo de milho. Gente, desculpa que está passando um carro aí, né? Que aqui é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada, sempre é isso. Mas isso não pode nos atrapalhar, tá bom? Isso não pode nos atrapalhar. Aí você pega 1 quilo de feijão, repito,
Está passando um carro aqui, porque aqui não tem horário, né? É de dia, é de noite. O brasileiro, a maioria, é o que eu sempre falo, trabalha muito pouco e quer colher muito. Essa é a verdade. É verdade. E isso é a genética brasileira, né? Quer ganhar grande salário, mas não quer plantar, não quer fazer por onde. Então me desculpe, mas eu quero te abençoar. Aí você planta 1 quilo ou 1 litro de girassol, de soja, ou de algodão, ou de milho, ou de arroz, ou de feijão, ou de alguma coisa. Quantos quilos você não vai colher? Você planta um caroço de abacate. Vai demorar muitos anos, né? Mas vamos supor que o agricultor planta 10 caroços de abacate. 10, pronto, 10. Ou 20 caroços. Ele vai demorar alguns anos para aquele pé de abacate começar a dar fruto. Mas quando começar a dar fruto, ele vai viver apenas de colheita daqueles 20 pés de abacate. Se ele, todo ano, ele cuidar, adubar aquele pé de abacate, zelar, molhar. Não pode esperar só apenas pelo inverno, né? Tem que estar cuidando. Tem que estar cuidando. Vai chegar um tempo que em cada pé de abacate, e abacate está caro, gente. Cada pé de abacate ele vai colher no mínimo 10 caixas de abacate. No mínimo. 20 pés de abacate, cada um 20 caixas de abacate. Se você cuidar bem, vai dar, deixa eu ver, um pé de abacate vai dar 20. Então, 5 pés de abacate vai dar 100 caixas. Imagina. Porque se a gente for esperar só pelo inverno, o pé de abacate vai dar sempre aqueles abacates. Mas se você cuidar, adubar ao redor da raiz, não na raiz, ao redor, e molhar, vai produzir muitas unidades de caixa de abacate, um pé de abacate. Pode ir para o abraço, você vai viver apenas de colheita de abacate. E sempre plantando. Vai sempre plantando, vai colhendo e vai plantando os outros para os anos futuros. Você pega 200 sementes de limão ou de laranja e planta. Você vai viver, você vai colher vários anos. Aliás, você pode até viver muitos anos de colheita de limões, de laranjas, né? Assim, se você plantar várias mudas de banana. Gente, isso é a lei da gravidade da semeadura. Olha o que diz. Ora, aquele que dá semente, Deus é quem dá semente ao que semeia. Deus só dá semente para você, para mim, se nós semear. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, há de suprir, e aumentará a vossa sementeira, ou seja, aumenta a sementeira. O que é sementeira? É a quantidade de plantar. Você sempre vai ter mais para vender do que para plantar. Gente, é um desperdício de terra. Alguém que tem uma chácara, uma pequena terra, e não bota essa terra para produzir. Tem gente, às vezes, que não tem nem o que comer em casa e tem um pedaço de terra bom de plantar. É sério o que eu estou dizendo. Então, ora, aquele que dá semente é o que semeia. Ou seja, Deus só dá semente àqueles que semeiam. Deus só dá semente àqueles que semeiam. E pão para alimento para aqueles que semeiam. E há de suprir ou suprirá e aumentará a vossa sementeira. Sementeira é a quantidade de semear. E multiplicará os frutos da vossa justiça. O que é a vossa justiça? É o que você planta.
A sua justiça é aquilo que você planta. A sua justiça é aquilo que você planta. Gente, isso é bíblico. Isso não é pastor querendo tomar o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta. Né? Então, a Bíblia diz que Deus, ele dá semente a quem semeia. Deus só dá semente a quem semeia, irmão. Por isso, é a pergunta de muitos no início do nosso culto. Ah, por que nada vai bem para mim? Por que nada acontece de bom para mim? Por que a minha vida não anda? Porque Deus não te deu semente. Por que Deus não te deu semente? Porque você não tem intenção de plantar. Você não tem intenção de produzir. Você não tem intenção de produzir, reproduzir. Irmãos, tem pessoas que passam necessidade na roça. Olha, o único lugar que o povo não devia passar necessidade é na roça. E se brincar, é onde mais passa. Mas por quê? Porque não sabe arar a terra. Não sabe produzir a terra. Não sabe semear a terra. E por que Deus não deu semente para você que me assiste agora? Aliás, Deus já te deu muita semente. Aliás, Deus já te deu várias sementes. Muitas sementes. Deus já te deu muitas sementes. Diga amém. Sabe qual é o problema? É que você não separou a sua semente para plantar e produzir. Agora, eu não estou falando mais da semente física. Eu não estou mais falando do feijão, do arroz, do milho, da soja, do girassol, do algodão. Não estou falando mais da laranja, da abóbora, da melancia, do limão. Por exemplo, isso é sério que eu estou dizendo para você. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo o nosso WhatsApp para você receber a sua oração e a sua orientação. Sabe qual é o problema de nós humanos? É que nós falamos assim, eu vou orar, vou jejuar para Deus abrir uma porta de emprego. Primeiro, você não precisa de emprego, você precisa de gerar dinheiro, gerar renda. É como eu aprendi aí, né? A gente não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro diz que é morador de rua e criança. Quem quer vencer com Deus, gera dinheiro. Essa é a verdade. Sabe qual é o seu problema? É que às vezes você não obedece o que Jesus disse. Sede fiel no pouco, que no muito eu vos colocarei. Sede fiel no pouco, que no muito eu vos colocarei. Essa é a verdade. Não, eu só ganho uma ajuda do governo. Eu não posso tirar minha oferta, meu dízimo. Irmão, Jesus diz, sede fiel no pouco, que no muito eu vos colocarei. Sabe qual é o problema? É que você pega o seu salário, pega a sua renda, mas não tira a sua parte para você plantar. O que eu falei minutos atrás? O semeador, o lavrador, o plantador, só colhe aquele fruto que ele plantou. Por exemplo, ele plantou, ele colheu 200 sacas de feijão, de milho, de arroz, de algodão. 200 sacas, ou seja, 200 sacos. Ele tem que tirar no mínimo 10 ou 20 para plantar no próximo ano. Para semear no próximo ano. Se ele não pode vender toda a colheita e não pode comer toda a colheita. Porque senão, no ano seguinte ele não vai colher, porque não plantou. Esse é o problema seu.
Esse é o problema de todos nós. Ganha o seu salário e nunca muda daquilo. E nunca sai daquilo. Por quê? Porque você pega o seu salário, ou o pouco que está vindo ainda na sua mão, está vindo pouco. Não, isso aqui, Jesus diz, sede fiel no pouco, que no mundo ele nos coloca. Então, peraí, eu vou tirar a minha oferta, ou o meu dízimo. Deus não abominou o dízimo, não, irmão. Não é pecado você dizimar. Mas se você acha que é da lei, que não é da lei, viu? Pega a sua oferta. Não, essa aqui é a minha semente. Porque Deus me deu, e ora, Deus só dá semente àqueles que semeiam. O que você colhe também é uma semente. Você planta a semente e você vai colher várias sementes. Muitas sementes. Diga amém. Diga glória a Deus. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também há de suprir ou suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? Não estou aqui para pedir seu dinheiro, irmão. Estou aqui para te orientar a prosperar, a ser abençoado, a ser abençoada. Amém? Eu tenho certeza que se você fizer isso a partir de hoje, você pegar, não, peraí, eu ganho R$200 por mês, vamos dizer assim, você ganha R$200, peraí, esses R$20 eu vou plantar, é a semente que eu vou plantar para a próxima safra, ah não, mas eu vou ajudar alguém aqui que está precisando, não vou mandar para a igreja não, para enriquecer pastor não. Esse é o seu problema, esse seu pensamento está te arruinando, está te atrapalhando, está roubando a tua paz, está roubando a tua felicidade. Essa é a verdade. Não faça isso. Ajude alguém, mas plante na obra de Deus. Plante. Plante, porque você fazendo assim, Deus ele vai suprir as suas necessidades. Aliás, não é nem Deus diretamente que vai suprir. É porque Deus vai permitir, vou chegar mais perto de você. Deus vai permitir você colher a semente que você plantou. O que eu falei no início? O que eu disse? Que quando o agricultor, o lavrador, o semeador, o plantador colhe 200 safras, ele vende 180 ou tira para comer e pega os 20, as 20 sacas para plantar. Naquelas 20 sacas, ou 20 sacos de feijão, de milho, de arroz, ou de seja o que for, ele vai colher mais centenas, podemos dizer assim, centenas de sacas. Porque do 20 sacos de feijão, ou de milho, ou de arroz, ou seja o que for, vai dar muita saca. Eu estou te respondendo porque você trabalha dia e noite às vezes e não consegue realizar seus sonhos e projetos. Essa é a verdade. Isso serve para semente da sua oferta, do seu dízimo, do seu procedimento diante de Deus, diante da sociedade, diante da sua família, diante de tudo e diante de todos. Aprenda isso. Fazendo assim, você vai alcançar grandes colheitas na sua vida, a ponto de você ter para você comer, para você plantar para a próxima safra, para a próxima colheita, e ainda ajudar aqueles que têm fome e aqueles que precisam.
Amém? Faça isso. Faça isso durante 4 meses. 4 meses ou 6 meses. Faça isso durante 6 meses. Pronto. Isso é profético, gente. 2 Crônica 9:10. Isso é profético. Eu nunca fiz isso nas redes sociais. Faça aqui na igreja. Faço na igreja, eu faço. Mas diretamente com você que me assiste, eu nunca fiz. Mas agora eu vou fazer. Faça isso durante 6 meses. E você vai ver. Você vai ver como você vai ter para plantar. Você vai ter para você plantar para a próxima colheita. Você vai ter para você vender, comer e ainda ajudar quem precisa. Levanta a sua mão assim. E diga assim: missionário Francinaldo, eu aceito o desafio. A partir de hoje, eu vou separar meu dízimo, minha oferta. Eu vou separar de toda a minha colheita, ou seja, de tudo que vem nas minhas mãos, do meu salário, de tudo que entrar nas minhas mãos, eu vou compartilhar com a obra de Deus. Eu vou ter para me plantar, para me ter uma boa safra nos próximos anos, e vou ter para mim comer, e vou ter para me ajudar quem precisa. A partir de hoje eu quero te separar de tudo que vem nas minhas mãos, uma oferta de amor e gratidão. 10%. Às vezes você nem dizima, mas você oferta mais do que você dizima. Então faça isso. Faça isso. Porque não vai ter economia ruim para você. Não vai ter governo ruim para você. Não vai ter situação ruim para você. Porque Deus, Ele dá semente a quem semeia. E pão para alimentar e suprir e aumentar a sementeira. Amém? E multiplicará a vossa justiça. Eu vou fazer. Diga. Aqui abaixo, eu vou deixar o nosso contato do WhatsApp. Mas eu profetizo vitória na sua vida. Eu profetizo vitória na sua vida. Eu, pastor missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus, vou estar orando por você. Aliás, gente, eu vou orar porque a Bíblia manda. Mas quando a gente semeia, não precisa nem oração, gente. Porque é a lei da semeadura. A gente tem que orar pela família, pela saúde, para nós estar bem com Deus, mas para nós colher financeiramente, o segredo é plantar. Plantar e estar de bem com Deus. Quando eu disse que não tem que orar, não precisa orar para nós colher, é porque para colher, o segredo é plantar. Diga amém e eu recebo. Diga amém. Você vai parar, irmãos, de guardar o almoço para comer na janta. Eu prometo isso, isso é bíblico. Você pode ler na sua Bíblia aí. 2 Crônica 9:10. E eu digo para você, Deus, Ele vai suprir a sua necessidade. Aqui abaixo está o nosso contato do WhatsApp, que é o mesmo número do nosso Pix. Para você que deseja tomar posse. Você que não vai viver para trabalhar, vai trabalhar para viver. É diferente de viver para trabalhar. Você vai deixar de viver para trabalhar, né? E trabalhar para viver. É diferente. Amém? Eu vou chegar mais perto de você.
Eu tenho certeza, olhe meus olhos, a boca pode mentir, mas os olhos entregam o que a boca está dizendo. Faça isso. Faça isso. Vamos deixar de depender de governo. Vamos deixar de depender apenas de coisas medíocres. E vamos depender de Deus. Vamos depender da nossa semente plantada. Eu quero atender você ainda hoje. Que Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. E não se esqueça, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimentar e suprir aqueles que semeiam. E aumentará a vossa sementeira, ou seja, você vai ter muito para plantar e muito para colher. E multiplicará os frutos da vossa semente. Amém? Que Deus lhe abençoe. Se você crê nessa palavra, receba a sua bênção. Que Deus ilumine e compartilhe a paz de Cristo Jesus.